Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar dando continuidade na nossa leitura do livro Disciplina Cristã. Nós iremos dar continuidade no tema Ananias e Safira. Ananias e Safira. No caso solene de Ananias e Safira, vemos a disciplina do filho sobre sua própria casa, realizada pelo poder do Espírito Santo por meio do principal dos 12 apóstolos. Ananias e sua esposa concordaram juntos para tentar o Espírito do Senhor. E por esse pecado de hipocrisia e afronta, sofreram a morte pelo poder do Espírito de verdade, contra quem eles mentiram, agindo por meio de Pedro. Este caso não era de disciplina da Assembleia em sentido estrito, na medida em que a igreja como tal não poderia assumir nenhuma participação ativa nele, exceto por reconhecer praticamente o que havia sido feito, pois sua responsabilidade por tal participação só poderia, é claro, aplicar-se a pecados conhecidos e manifestados. Com Ananias e Safira, Cristo atua como cabeça da igreja por meio do Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram a Deus e concordaram juntos para tentar o Espírito do Senhor. Nas Santas Escrituras, o pecado deles é exposto em todo o seu horror. Vamos continuar. Corinto. Em 1 Coríntios 5, temos a apropriada disciplina da Assembleia como tal em seu caráter completo, isto é, Cristo como um filho sobre sua própria casa, por meio de seu apóstolo da igreja, lembrando aos santos em Corinto sua responsabilidade de purificar sua casa da contaminação. João 2, versículo de 13 a 17. Despertando-os, assim, para o senso do seu dever, sob a graça de tirai, pois, dentre vós, a esse iníquo. Vamos dar uma lida nesse Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 17.
E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. O câncer do espírito partidário minou a igreja de Corinto, a tal ponto que toda verdadeira bênção se tornou quase impossível. Apenas alguns, como Estéfanas e sua família, Acaico e Fortunato, pareciam ter se mantido sem contaminação em meio ao fermento que levedará quase toda a massa e que fez sentir seus efeitos perniciosos em todas as direções, inclusive se estendendo até mesmo à mesa do Senhor, onde muitos não discerniram, não discerniam mais o corpo do Senhor. Esse terrível pecado de profanação foi visitado pelo Senhor em alguns casos com doenças e em outros até com a morte. Existe uma lei natural bem conhecida que diz que quanto mais delicada, terna e excelente for uma coisa, mais rápida e completa será sua corrupção. Pela mesma razão, um apóstata cai num grau mais baixo de degradação moral do que muitos homens não convertidos, entre, entregando-se a pecados, os quais os incrédulos se envergonhariam. Assim foi em Corinto. O câncer do espírito partidário, com suas paixões concomitantes de vaidade, vanglória e ciúme, minou tão completamente a base cristã originalmente sólida na igreja de Corinto, que eles não apenas ficaram individualmente orgulhosos em si mesmos, mas entre si e uns contra os outros. Cadê? E uns contra os outros. Os diferentes partidos comparando-se entre si e exaltando-se uns acima dos outros. Em vez de humildade, em vez de em humildade, considerem-se, considerarem-se uns aos outros melhores do que si mesmos. Quanto maior o orgulho, mais profunda será a queda. Assim aconteceu em Corinto. Um pecado de caráter tão vergonhoso
Um pecado de caráter tão vergonhoso e antinatural que nem mesmo entre os gentios foi cometido no meio deles. Mas em vez de se lançarem com muitas lágrimas diante do Senhor, como fez Esdras e aqueles que estavam com ele, que tremeram com as palavras do Deus de Israel, por causa da infidelidade daqueles que foram levados cativos, e em vez de dizerem a cada um: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Nós temos transgredido contra o nosso Deus. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança. E agora que coloquemos fora Esdras 9, versículo 6, capítulo 10, versículo 2 e o versículo 3, no capítulo 10. Os coríntios continuaram a ficar orgulhosos, e Paulo lhes disse: Nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Cristo, como filho sobre sua própria casa, interveio por meio de seu apóstolo, a fim de manter tanto sua própria autoridade desconsiderada quanto a pureza de sua casa. Paulo, em virtude da autoridade apostólica que lhe foi concedida pelo cabeça da igreja, foi, portanto, obrigado a escrever aos Coríntios. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas Paulo agiu aqui em virtude da sua autoridade apostólica, não exatamente como Pedro fez com Ananias e Safira, pois em Corinto o pecado a ser tratado era conhecido por todos, o que não aconteceu no de Ananias e Safira. Tornou-se, portanto, necessário que a igreja de Corinto, como tal, em sua responsabilidade pela santidade e pureza, tornando-se a casa de Deus vivo, participasse da colocação do mal fora. O que deu a esse ato solene o caráter não apenas de disciplina apostólica, mas de disciplina da Assembleia. Paulo, portanto, embora falando com plena autoridade de apóstolo do Senhor Jesus Cristo,
como cabeça da igreja e filho sobre sua própria casa, e como apóstolo da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo, como membro da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, assumiu seu lugar comum entre eles na assembleia, acrescentando juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus. O escritor do texto ele coloca uma observação aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Quando ele fala lá em cima, ah, pegar do ponto aqui. Não, é mais para baixo, irmão. Só tô querendo pegar um aqui. Tornou-se, portanto, necessário que a igreja de Corinto, como tal, em sua responsabilidade pela santidade e pureza, tornando-se a casa de Deus vivo, participasse da colocação do mal fora, o que deu a esse ato solene o caráter não apenas de disciplina apostólica, mas de disciplina da Assembleia. A observação do irmão nesse ponto é: o malfeitor, o iníquo, não deveria apenas ser afastado da mesa do Senhor, mas dentre vós. É dito a eles que com tal, nem ainda com mais. Vamos continuar. Naquele grande e honrado servo de Cristo, percebemos em belo uníssono autoridade apostólica, humildade cristã, graça e sabedoria, para despertar o coração e a consciência dos coríntios, tão cegos pelo inimigo, para fazerem o que era devido a Deus e seu Filho, como cabeça da igreja, e para obter o resultado desejado para a própria glória de Deus e sua bênção comum, e para a restauração daquele que caiu. Que Deus conceda à sua igreja, nestes dias perigosos e difíceis de declínio, graça e sabedoria, bem como decisão e fidelidade em seguir o exemplo de seu grande, porém humilde apóstolo. Nestes dias de espírito partidário religioso, carnalidade e mundanismo, onde o exercício da verdadeira disciplina piedosa no temor e no amor de Deus e de Cristo se torna mais difícil do que nunca, embora nem por isso menos obrigatória por esse motivo, os mestres e pastores dados pelo cabeça da igreja
farão bem em se lembrar, no caso da necessidade de disciplina da Assembleia, algo tão triste e humilhante para todos nós. Falando se lembrar que eles são irmãos, assim como pastores e mestres. Em tais ocasiões angustiantes, não haverá nenhum proveito dirigir-se à consciências adormecidas com autoridade quase apostólica, para despertá-las da sua condição dormente. Este não é o caminho nem para o coração, nem para a consciência deles. Uma disciplina da Assembleia realizada desta maneira não produzirá frutos pacíficos de justiça, mas exatamente o oposto. Este não é o espírito do filho sobre a sua própria casa, que lavou os pés até mesmo de um Judas, antes de exercer a disciplina, nem é o espírito do seu apóstolo, que se autodenominava menor do que o mínimo de todos, obrigado, menor do que o mínimo de todos os santos. Efésios 3:8. E falou até chorando daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O caminho para a consciência passa pelo coração, e se não soubermos como encontrar o caminho para o coração de um irmão, não encontraremos o caminho para a sua consciência. 2 Pedro 3:1, João 21:15 a 17. Poderíamos até ler nessas passagens. 2 Pedro 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas,
Amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Até aqui os irmãos, as irmãs estão conseguindo entender a leitura? Tá tranquilo? Esses versículos que o irmão acabou de ler. Essa insistência do Senhor para saber que ele é A filho irmã de Jeane, Jonas. É, é, falando é quer falar assim. alguma coisa? Então, tem mais essa insistência do Senhor, né? Para saber que é João ou é Pedro. Eu que não estou. Filho de Jonas, ama. Eu quero saber que o irmão detalhasse mais esse versículo que acabou de ler. Essa insistência dele para saber se ele ama o Senhor. Os irmãos entenderam a pergunta da irmã? Se alguém quiser responder, fica à vontade. Acho que ela tá querendo esclarecimento sobre essa passagem de João que a gente acabou de ler. O porquê que o senhor insistiu, né, 3 vezes em perguntar se Simão amava ele. Parece não ter, né, irmãos, uma explicação aí no próprio texto acerca do porquê, né, que houve essa repetição, né? Então fica difícil a gente bater o martelo e falar é isso ou é aquilo. A gente pode tentar, né, imaginar alguma coisa, mas vai ser o homem falando e não é exatamente o Senhor ou o que está escrito. Mas parece haver o Senhor sendo enfático, né, com essa questão, né, de repetir ali para ele. E, se não me falha a memória, em outro lugar que vai ter essa mesma indagação, ele vai falar, Pedro fala sim, né, ele pergunta, me amas? Ele fala sim.
E aí parece que na terceira vez, tem algum lugar que fica mais detalhado, se não me falha a memória. Aí na terceira vez ele vai falar, sim, tu sabes que tudo, tu sabes de tudo e tal. Então aí parece que na terceira vez ele reconhece todo o senhorio, todo o poder ali de quem está diante dele, da pessoa que está diante dele. E certamente ele é o Senhor provando mais uma vez o coração dele. A gente vai ver a história de Pedro, né? Se a gente tentar recordar, sempre ele teve situações de bastante altivez, né? Pedro sempre foi uma pessoa bem representante do que é o homem, né? No seu estado religioso, no seu estado carnal, né? De sempre acreditar nos seus feitos, de acreditar em si. A gente vai lembrar lá do mar, né? Ninguém se atreve a andar sobre o mar. O Senhor Jesus andava sobre o mar, estava ali andando sobre o mar, e Pedro é o único que se atreve a falar, eu vou aí. Né? E ele anda sobre o mar também. Então a gente pode falar que 2 homens andaram sobre o mar, o Senhor Jesus e Pedro. Né? Mas mais ninguém. Mas o Senhor Jesus permite ali ter uma grande lição, né, em tudo aquilo ali, todo acontecimento. Né? Pedro anda porque o Senhor faz ele andar. E quando ele chega perto, né, o vento bate, né, o vento sopra ali no ouvido dele, ele afunda, né? E aí ele dá aquele grito, né, me salva. E aí o Senhor estende a mão e o salva, né? Então a gente vai ver sempre o Senhor mostrando para ele, olha Pedro, tipo assim, não é você, né? Você precisa se esvaziar, Pedro. Como está falando conosco o tempo todo, isso é o homem, é a carne. Você precisa se esvaziar. Não tem nada em você. Não é você. Fui eu que fiz você andar sobre o mar, fui eu que fiz o vento soprar, fui eu quem fiz você afundar, e sou eu que te tiro do fundo do mar. O Senhor certamente está nos ensinando isso. Sou eu que te tiro daí, Pedro. Mas a gente sabe que mesmo assim não foi tão, né, muita coisa aconteceu e Pedro sempre estava, né, à frente, ele sempre estava falando, ele sempre estava, né, quando o Senhor falou que iria morrer, né, que iria para Jerusalém, seria entregue, ele falou, eu morro, eu dou a minha vida por você, eu vou morrer. É mais ou menos assim que ele fala, né, eu morro ali no seu lugar, então. O Senhor fala, o galo não cantará 3 vezes, se não me falha a memória, e você me negará, tal. Tem ali uma questão de 3 vezes também, então a gente não sabe, mas né, foram 3 vezes também, né? Se o galo cante, né, 3 vezes me negarás, alguma coisa assim. Então, e a gente vê também, pela terceira vez, né, o Senhor falando com ele, tu me amas. A gente vai ver muitos episódios que acontecem com Pedro, muitas situações que acontecem com ele, que não acontecem com os outros discípulos, né? Que acontecia muito mais com ele, né? O Senhor chega ao momento de falar, para trás de mim, Satanás, porque ele fala alguma coisa, e o Senhor fala, não. Então o Senhor vai falar também para ele, Satanás tentou te cirandar, alguma coisa assim, né? Como trigo, e eu roguei ao Pai por ti. Então o Senhor sempre mostrava a Pedro que o Senhor estava cuidando dele. Não era ele, não era a força dele, não era a capacidade dele, a altivez, a confiança. Ele era um cara muito confiante nele mesmo, muito sincero ali com o que ele acreditava. Então, só que ele estava como um ser humano, né, carnal, né, ele está acreditando nele, muito sincero, mas é errado porque está acreditando nele, em suas habilidades. Então a gente vai lembrar de muita coisa que aconteceu, né? Se não me falha a memória, é o próprio Pedro também que corta a orelha, né, do soldado quando ele tira a espada, né? A gente não viu outro discípulo fazendo isso, né? Mas foi o próprio Pedro quem. Então, assim, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava entendendo totalmente, né, quem era a pessoa que estava ali. Porque ele tentava ajudar, né? Ele tentava combater, ele tentava guerrear, ajudar ao Senhor, como nós hoje, né? Muitos. Né? A vida inteira, né, o homem faz isso, né? Ele fica tentando ajudar o Senhor.
construindo um templo, fazendo as coisas, fazendo obras. Ele fica o tempo todo, a carne, com essa ousadia, né, de querer ajudar ao Senhor, de querer fazer as coisas, de querer, de algum modo, ajudar na salvação, participar da salvação. Então, Pedro foi um ótimo exemplo, né, acerca disso, que sempre aconteceu com a humanidade em todos os tempos. E acontece hoje ainda conosco, na época da igreja. O homem sempre querendo ajudar, o homem sempre querendo ter boas intenções, boas ideias, mas não entendeu que tudo em nós está arruinado, não tem nada que presta, é inútil. E é preciso entender que é o Senhor. Vai ser perfeito se for o Senhor a fazer, e não o homem. Então pode ser, né, que por isso, né, acho que isso já é um discurso para... a gente vai lembrar também, se não me falha a memória, está voltando aqui, estou recordando de mais um ponto, que foi quando o Senhor foi lavar, né, os pés aos discípulos, e quem foi que se recusou, né? Falou, não vai lavar, né, os meus pés. Que é isso? Estava com boa intenção, né? Ele era um mestre, lavar o pé do discípulo, dos discípulos. Então ele falou, não pode isso acontecer, né? Não está certo, né? É a justiça humana, né? É os nossos pensamentos. Não, isso não está certo. Não tem como o Senhor, né? O próprio Deus ali encarnado, um homem, mas ele agora lavando os meus pés, que isso? Não, isso não pode acontecer. E aí o Senhor vai falar com ele, né? Se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. E aí é que ele reconhece, ele fala, não, então pode lavar meus pés, meu corpo, sei lá, acho que minha cabeça. Aí agora ele quer, agora, de novo, com boas intenções também, mas é o homem agora dizendo para o Senhor o que ele iria lavar. Ele não entendeu. O Senhor só queria lavar os pés, não eram as mãos, o corpo, a cabeça, mas olha como ele estava o tempo todo deixando ali a carne agir. Aí o Senhor fala, não, Pedro, não tem que lavar o corpo, não tem que lavar mais nada. Eu já não estava entendendo ainda a espiritualidade desse assunto, desse acontecimento. O corpo já está lavado, Pedro, já está tudo lavado. Eu só preciso agora lavar os pés. Ou seja, o sangue já foi derramado, o sangue que lava vocês, vocês já estão salvos, já está tudo certo, já está perfeito, mas porém vocês ainda estão andando aqui. A carne ainda está em vocês, não estão na carne, mas a carne ainda está em vocês. Então vai pegar poeira, o pé fica empoeirado, né, quando anda numa estrada, né, de chão, né, de barro, de terra. Então vai ser necessário continuar a lavar os pés. A lavagem dos pés ainda será necessária. E agora é com a água da palavra, é a palavra. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, né? João falou lá também, né? O verbo vivo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tal. Lá em João, no Evangelho de João. É a palavra, ele é a palavra. E ele está falando, tem que ser lavado, vocês não podem abrir mão disso. Da leitura da palavra, de ouvir a palavra, de crer na palavra, de praticar a palavra, porque vai ser muito importante para o resto de tempo que vocês ainda vão passar por aqui. É preciso essa lavagem aí da água da palavra de Deus. Então, meu irmão, certamente, provavelmente, né, o Senhor foi enfático, né, com Pedro, né, nesse questionamento, se tu me amas, porque ele sempre foi essa pessoa que precisava o tempo todo o Senhor estar trabalhando ali. Eu estou falando aqui o que eu penso, mas com certeza pode ser que seja isso, mas muito mais além. E só eles dois é que vão poder explicar melhor, porque estavam ali nesse diálogo e com certeza Pedro entendeu muito bem o Senhor ter sido repetitivo quanto a essa indagação se ele realmente amava o Senhor e que ele deveria apacentar as ovelhas. Então,
E a gente vai ver Paulo, acho que o próprio Pedro falando, eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, de repetir, porque é muito importante, a carne ainda está em nós, então é muito importante essa repetição, e imagine ali que o Senhor estava diretamente falando, né? E hoje não está diretamente, né? Está usando pessoas, a gente tem que ler aqui a palavra, o Espírito Santo usando para poder transmitir. E ali não, era a própria palavra falando diretamente ao coração de Pedro, e com certeza foi muito importante para o tempo de Pedro, depois que o Senhor partiu, né? O Senhor foi assunto ao céu, o tempo de Pedro aqui, com certeza ele deve ter ficado lembrando o tempo todo, e aquela palavra não deve ter falado com ele só naquele momento. Aquela repetição deve ter ficado no coração, no ouvido dele, até o último dia dele aqui, certamente, no evangelho dele aqui. E certamente também, irmãos, quanto é importante ficarmos ouvindo a palavra do Senhor, né? Porque uma vez ou outra a gente está se ocupando conosco mesmo, com as coisas terrenas, né? E ficando sufocado pelas coisas passageiras, mesmo as lícitas, né? E como é bom o Senhor ser enfático, né? E ficar repetindo para nós a sua palavra. Como nós precisamos andar aqui para estarmos no seu agrado. Pegando esse gancho, irmão, você falando sobre Pedro, creio que essa passagem esteja ligada a uma situação que se passou entre o Senhor e Pedro. A gente pode até ler lá em Mateus 26. A gente vê o versículo 31 ao 35. Eu vou ler. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, olha Pedro aí, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta meia-noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A gente vê Pedro aqui, né, atuando com orgulho, né, como o irmão estava falando, era o perfil, né, de Pedro, como todos nós também temos, né. E ele estava querendo provar ao Senhor que ele seria capaz até de morrer se fosse necessário, né, pelo Senhor. Mas o Senhor tinha falado, e estava até escrito, né, que todos, né, como a gente vê lá no início, todos iriam se escandalizar, né, iriam se dispersar. Esse é o momento que o Senhor ia ser preso, né, ia ser levado para o julgamento, né, e todo aquele processo. E aí Pedro atuou assim dessa forma. E o Senhor ainda falou, né, que aqui, em verdade te digo que nesta mesma noite,
antes que o galo cante 3 vezes. Lembra? Me negarás. Pedro negaria ao Senhor 3 vezes. Mas Pedro não, continuou ainda insistente. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E aí a gente vai lá. É, onde é que os irmãos lembrar a passagem que Pedro nega? Assim. No versículo 69, mesmo capítulo, 69 e diante. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. A primeira vez. Negou uma vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Segunda vez. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Foi a terceira vez, cumprindo assim o que o Senhor tinha falado. E ele Pedro, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, essas palavras do Senhor vieram à consciência dele, né? Ele ali estava atuando pela carne, né? A gente faz nessa ligação com o texto que a gente está lendo, né? O irmão menciona aquela passagem de João, que Pedro ali é a manifestação da carne, né? É algo que a gente tem que estar sempre julgando em nós. É a questão do orgulho, né? O Senhor falando, insistindo que não ia, e ele insistindo que ia, e se fosse necessário morreria. E aí aqui a gente vê a verdade. Ele negou 3 vezes, né? E o que o Senhor tinha falado para ele, que o Senhor tinha falado que ele ia negar 3 vezes, isso veio à consciência dele. E vindo estas palavras do Senhor à consciência dele, ele chorou, né, amargamente. Que ele viu que ele conheceu que estava errado, né? E aí a gente pode ir lá para aquela passagem agora de João, que está no texto, é João. Agora a gente pode ler do começo, irmão, pegando o contexto.
Lá do início. Se eu me recordo, irmãos, Pedro, depois daquele dia que negou o Senhor, né, que viu o Senhor ali e negou o Senhor, né, aí ele saiu chorando. Ele só veria o Senhor nesse momento aqui. O Senhor aqui nesse momento ele já estava ressuscitado. E a gente vai ler aqui a partir do contexto. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. A gente lembra até de uma passagem, né, que eles tinham pegado muitos peixes, inclusive Pedro, né, estava junto, quando o Senhor estava perto, próximo deles. E aí foi que o Senhor direciona o local para eles jogarem a rede, eles jogam e conseguem pescar e muitos peixes. Mas dessa vez, né, Pedro vai com os outros para pescar e não pegaram nenhum peixe. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disseram-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Claro que o Senhor sabia que eles não tinham pescado nada, né? Mas o Senhor fala essas coisas para trazer a consciência, né? E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Olha, agora conseguiram. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ele se jogou no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Ou seja, Pedro ele estava envergonhado ainda, né? Logo que disseram logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disseram-lhe Jesus: Trazei, dos- trazei dois peixes, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou pão e deu-lhe,
e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Era a terceira vez. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. Interessante que naquele momento, quando Pedro ele estava querendo demonstrar, né, esse tal amor pelo Senhor, né, que chega a ponto de ele morrer, se fosse necessário, no dia que o Senhor iria se entregar, né, aos somos sacerdotes, né, para ser lançado na cruz, ser julgado, jogado na cruz, pregado na cruz. Pedro ele estava se demonstrando ali, né, também como se tivesse maior amor do que todos, que ele foi o único que falou, né? E mesmo que todos se escandalizassem, ele, né, o único, né, o super Pedro, nunca se escandalizaria. E é interessante que o Senhor ele faz a pergunta nesse sentido, a primeira pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes, né? Mais do que os outros? E ele respondeu: Sim, Senhor. Olha, tu sabes que te amo. Ele respondeu que amava mais do que os outros, né? Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez, né? Porque lá atrás ele negou ao Senhor três vezes. E aqui o Senhor traz a consciência isso a ele, né? Ele estava envergonhado ainda. E ele entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui a gente vê que foi um tratamento do Senhor, né? Que o Senhor teve com Pedro, né? Ele teve aquela ação, né? Pela carne ali, que foi orgulho, né? Se achando ser melhor do que os outros, né? Que amaria o Senhor mais do que os outros. E acabou errando, né? Pecando. E ele negou o Senhor três vezes. E o Senhor trouxe isso à consciência dele, né? E tratou, mas tratou ele com amor. Aí é esse ponto que o irmão está trazendo, está querendo trazer no texto, né? Que a disciplina na Assembleia deve ser por esse caminho, o caminho do amor. Eu só queria trazer essa ligação, que eu creio que seja essa ligação dessa passagem, né? Respondendo a pergunta da irmã. Mas se outro irmão tiver algo para falar ou para corrigir, fique à vontade também. Para mim, irmão, ficou bem claro.
Não sei o que os irmãos acham, mas como são 9h28 já, a gente poderia deixar esse tema para próxima reunião, se eu permitir. Prontinho, George. Já vou printar aqui. Vou estar tirando também a gravação. Mais uma noite, irmãos. O pai de Abner pode dar graças? Vamos? Só vou tirar a gravação, irmão.